O antissemitismo nazista foi um dos elementos centrais da ideologia do regime de Adolf Hitler e teve consequências devastadoras para milhões de judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Embora o preconceito contra judeus existisse há séculos em diferentes partes da Europa, o nazismo transformou essa hostilidade em uma política de Estado organizada, sistemática e extremamente violenta. Os judeus passaram a ser apresentados pela propaganda nazista como inimigos da Alemanha, responsáveis por crises econômicas, derrotas militares e supostas ameaças à pureza racial alemã. Essa visão racista ganhou força após a ascensão do Partido Nazista ao poder em 1933 e se intensificou com o início da guerra em 1939. As ideias antissemitas defendidas pelos nazistas estavam ligadas à crença em uma hierarquia racial. Segundo essa ideologia, os alemães considerados arianos seriam superiores, enquanto os judeus seriam vistos como uma raça inferior e perigosa. O governo utilizou escolas, jornais, filmes, rádios e cartazes para espalhar essas ideias entre a população. A perseguição começou com discriminações legais e sociais. Os judeus perderam direitos civis, foram expulsos de cargos públicos, proibidos de frequentar determinados locais e afastados da vida econômica e cultural. Em 1935, as leis de Nuremberg retiraram a cidadania alemã dos judeus e proibiram casamentos entre judeus e não-judeus. Com a expansão territorial da Alemanha nazista durante a guerra, milhões de judeus passaram a viver sob domínio alemão, especialmente na Polônia e no leste europeu, onde existiam grandes comunidades judaicas. Nesse contexto surgiram os guetos judeus, áreas urbanas isoladas onde os judeus eram obrigados a viver sob vigilância constante. Os guetos representavam uma forma de segregação extrema e tinham como objetivo concentrar a população judaica em espaços limitados, facilitando o controle nazista. Os guetos eram cercados por muros, cercas ou postos de vigilância. A entrada e saída eram rigidamente controladas pelos soldados alemães. Famílias inteiras eram retiradas de suas casas e levadas para bairros superlotados, onde as condições de vida eram desumanas. Muitas vezes dezenas de pessoas dividiam pequenos apartamentos. A fome, o frio e as doenças espalhavam-se rapidamente. A quantidade de comida distribuída era insuficiente, e os nazistas deliberadamente impunham racionamentos extremamente baixos para enfraquecer a população judaica. O gueto de Varsóvia, criado em 1940 na Polônia ocupada, tornou-se o maior de todos. Centenas de milhares de judeus foram confinados em uma pequena área murada da cidade. A fome causava mortes diariamente, e epidemias como tifo se espalhavam com facilidade devido à falta de saneamento e medicamentos. Crianças frequentemente saíam escondidas pelos buracos do muro para tentar conseguir comida no lado ariano da cidade. Muitas eram capturadas ou mortas pelos soldados alemães. Além das péssimas condições materiais, os guetos também serviam como instrumentos de humilhação e desumanização. Os judeus eram obrigados a usar a estrela de Davi amarela nas roupas para serem identificados. Sofriam violência física, trabalhos forçados e constantes abusos das autoridades nazistas. Conselhos judaicos, chamados Judenrat, eram obrigados pelos alemães a administrar aspectos internos dos guetos, como distribuição de alimentos e organização do trabalho, embora atuassem sob extrema pressão e ameaça. Apesar da brutalidade, houve formas de resistência dentro dos guetos. Muitas pessoas organizaram escolas clandestinas, apresentações culturais, grupos religiosos e redes de ajuda mútua. Intelectuais, professores e artistas tentavam preservar a identidade cultural judaica mesmo diante da perseguição. Também surgiram movimentos armados de resistência. O exemplo mais conhecido foi a Revolta do Gueto de Varsóvia, em 1943. Quando os nazistas iniciaram a deportação final dos habitantes para campos de extermínio, grupos judaicos organizaram um levante armado contra as tropas alemãs. Embora os combatentes estivessem mal armados e em número muito inferior, conseguiram resistir por várias semanas. A revolta tornou-se um símbolo da resistência judaica contra o nazismo. A partir de 1941, os guetos passaram a funcionar também como etapas intermediárias para o extermínio em massa. Os nazistas desenvolveram a chamada Solução Final, plano destinado ao assassinato sistemático dos judeus europeus.
Milhares de pessoas eram retiradas dos guetos e transportadas em trens lotados para campos de concentração e extermínio como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Nessas deportações, famílias eram separadas e muitas vítimas eram assassinadas logo após a chegada. O antissemitismo nazista e a criação dos guetos revelam até onde podem chegar o racismo, a intolerância e a desumanização promovidos por um regime totalitário. Milhões de judeus perderam suas vidas no Holocausto, um dos maiores crimes da história da humanidade. A memória dos guetos e das vítimas da perseguição nazista permanece como um alerta permanente sobre os perigos do extremismo político, do preconceito racial e da indiferença diante da violência contra grupos minoritários.